Já vejo o Dr. Luís Pisco. Bom Senhora dia. Presidente, bom dia. Bom dia, Sr. Doutor, como está? Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Bom dia. Bem, senhoras e senhores deputados, então vamos dar início à nossa audição com o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. O assunto é sobre a falta de médicos de família, em especial na região, e a incapacidade para solucionar este problema. Como sabem, esta audição foi a requerimento do Bloco de Esquerda e passo, por isso, desde já, a palavra ao Grupo Parlamentar requerente. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira, dispõe de 5 minutos, como sabe. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Dr. Luís Pisco. Esta audição foi requerida, na verdade, no final da sessão legislativa anterior, em junho, salvo erro, quando se soube que se estava a dar passos atrás naquilo que é o objetivo de atribuição de mais médicos de família a mais pessoas. Efetivamente, esse objetivo tem recuado. Por exemplo, em Lisboa e Val do Tejo, em agosto de 2020, havia 606 mil pessoas sem médico de família. Passado um ano, agosto de 2021, são 724 mil, dados do SNS. E, portanto, num ano, são mais, grosso modo, 120 mil pessoas que ficaram a descoberto de médico de família. O concurso recente para a contratação de médicos de família reforçou a necessidade desta audição, porque o concurso recente mostrou, mais uma vez, que muitas vagas ficam desertas a nível nacional e principalmente na região de Lisboa e Val do Tejo, onde mais de 50% das vagas não foram ocupadas. Ora, parece-me que estes dois dados, não só o aumento de utentes sem médico de família, como a percentagem de vagas que ficam por ocupar nos concursos para contratação de especialistas em medicina geral e familiar, mostra, por um lado, aquilo que nós consideramos que é um falhanço da estratégia do concurso nacional, mas isso seria, se calhar, uma questão mais a ver com a ACSS, numa próxima audição. Mas, efetivamente, este concurso ou esta estratégia de estrangular vagas noutras regiões, por exemplo, a Norte e a Centro, que até pedem mais vagas para contratação do que aquelas que são atribuídas, para tentar empurrar os especialistas para Lisboa, não está a funcionar, porque os especialistas não estão a fixar-se em Lisboa e depois também não podem fixar-se no Norte e no Centro e, provavelmente, muitos deles, quando têm a hipótese de mobilidade, alguns que ficam em Lisboa, depois retornam aos locais até onde, se calhar, fizeram o seu internato, nas regiões onde fizeram o seu internato. Mas eu creio que isto mostra também um falhanço da própria Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, que ao longo de vários anos não tem conseguido inverter esta realidade que é, em LVT, existirem centenas de milhares de utentes sempre sem médico de família e desde há vários anos a esta parte é a região do país onde existe maior número, não só em volume, mas também em percentagem, de utentes sem médico de família. E, por isso, eu dizia que era falhanço porque não é uma questão, enfim, que aconteceu este ano, ou um episódio, não é uma questão recente, é verdadeiramente crónica esta situação em Lisboa e Val do Tejo. E, portanto, parece-nos também, parece ao Bloco de Esquerda, que já existiu tempo para colocar no terreno algumas estratégias de médio e longo prazo para tentar inverter a situação. A verdade é que a situação não se inverte e parece estar a agravar-se nos últimos tempos. Por exemplo, e aqui passava agora as questões ao Dr. Luís Pisco. Por que razão é que não há mais formação de médicos internos em medicina geral e familiar em Lisboa e Val do Tejo? Os dados que tenho, são públicos, enfim, saíram na imprensa, é que terão existido no último ano 100 e poucos médicos de medicina geral e familiar a sair de Lisboa e Val do Tejo, ou seja, formados aqui em Lisboa e Val do Tejo. Parece manifestamente pouco para uma região que tem necessidades e que já agora tem faculdades de medicina também, que todos os anos produzem, entre aspas, licenciados em medicina.
E, portanto, a primeira pergunta é essa: porque é que ao longo dos anos não se tem conseguido reforçar as capacidades formativas, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, para formar mais médicos, primeiro internos, depois especialistas em medicina geral e familiar, na região, porque isso seria, provavelmente, uma garantia de que quem é formado aqui, com mais probabilidade, ficaria depois aqui quando são abertos os concursos. A segunda pergunta tem a ver com o porquê de não se ter, enfim, um plano de contingência, um plano transitório, qualquer coisa, o nome aqui não interessa, mas que pudesse aproveitar a realidade dos médicos sem formação especializada. Há todos os anos, desde 2015, centenas de médicos que não conseguem aceder à formação especializada. Eu não estou a dizer que eles deveriam fazer o lugar de médico de família, porque, ao contrário do Ministro Manuel Leitor, nós acreditamos que os médicos de família têm efetivamente uma especialização grande. Mas poderiam, se calhar, coadjuvar a alguma prestação de serviço nos cuidados de saúde primários, com a perspectiva, por exemplo, de, passado algum tempo de experiência no terreno, poder até haver concursos extraordinários para ingressarem em especialidade de medicina geral e familiar. Eu gostava de perguntar se a ARS algum dia pensou nisto ou propôs isto ao Governo e o que é que lhe parece. E para terminar mesmo, peço desculpa, que projetos existem, por exemplo, para incentivar projetos de USF ou outros projetos que possam captar e trazer pessoas para a região, porque efetivamente o mero concurso nacional não está a funcionar. Muito obrigado. Dr. Luís Pisco, uma vez mais, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua presença, apesar de à distância, e dou-lhe desde já a palavra para responder, faz favor. Certo, muito obrigado. Enfim, então responder às questões que o Sr. Deputado Moisés Ferreira me colocou. De facto, como tem toda a razão, este é um problema que se arrasta há algum tempo. Eu estava aqui a olhar para os dados entre 2009 e 2019, portanto 10 anos, retirando estes 2 anos de pandemia que, enfim, são atípicos, e dizer que, de facto, nestes anos entraram na região 1.013 médicos e saíram 1.355, o que quer dizer que perdemos em 10 anos 342 médicos. Nós temos, em média, à volta de 2.000 médicos de família na região de Lisboa e, portanto, nestes últimos anos temos andado, às vezes, por perto dos 1.700, 1.800. Dizer que o pior ano onde batemos no fundo foi em 2014, de facto, entraram 53 médicos e saíram 196, e depois tivemos, de facto, 2016, 2017 e 2018, foram os únicos 3 anos neste ciclo de 12 onde entraram mais médicos do que saíram, e permitiu repor, de alguma maneira, este problema. Também dizer que, infelizmente, esta é uma situação a nível nacional e internacional. Países como, por exemplo, o Canadá, que tem um histórico de cuidados de saúde primários de enorme qualidade, nos últimos anos tem estado com enormes dificuldades em conseguir ter mais médicos de família. A França anda todos os anos a contratar médicos em Portugal, a tentar aliciá-los para a França, por não conseguir atrair médicos de família também para a formação no seu país, e a própria Inglaterra tem tido enormes dificuldades. E isto porquê? Porque, de facto, a especialidade de medicina familiar tem-se tornado cada vez mais difícil. Nós temos uma população muito envelhecida, enfim, a nível europeu estamos entre os primeiros com pessoas com 80 e mais anos em grande quantidade e, portanto, a profissão de médico de família tornou-se uma profissão com uma carga de trabalho muito grande. Os doentes são cada vez mais complexos e, portanto, isso tem afastado alguns possíveis candidatos para esta especialidade. O Sr. Deputado pergunta muito bem em relação à formação em LVT. Eu devo-lhe dizer que nós, neste momento, temos mais de 800 médicos em formação, portanto, como sabe, a especialidade, e também, como disse, e obrigado pelo apoio, de facto, é uma especialidade com 4 anos, em cima da formação como médico, e temos 800 pessoas em formação em Lisboa. Dizer que há para termos
enfim, formação e, como diz, e de facto com toda a razão, se nós devíamos ser autossuficientes e formar em Lisboa os médicos que precisamos e não estar a tentar atrair médicos de outras regiões que dificilmente se irão fixar em Lisboa, porque muitas vezes já têm família constituída, têm, enfim, a sua vida organizada no Norte, e quando venham para o Sul é mesmo porque são obrigados e, na primeira ocasião, e nestes concursos de recolocação, irão novamente para o Norte e, portanto, não é uma solução que seja desejável. Mas dizer que a capacidade formativa é dada pela Ordem dos Médicos. Portanto, a Ordem dos Médicos é que tem que reconhecer que as instalações têm condições. Portanto, há duas condições. Uma é ter instalações com boas condições para formação e ter médicos especialistas que tenham, enfim, capacidade de ser formadores. Como se sabe, enfim, o Norte adiantou-se muito mais cedo, teve fundos comunitários e conseguiu fazer uma rede de centros de saúde de excelente qualidade, coisa que não conseguimos em Lisboa por falta também de fundos comunitários, mas essa situação, nos últimos 4 ou 5 anos, construíram-se mais de 50 centros de saúde novos em Lisboa e mesmo na cidade de Lisboa existe um ambicioso programa de construção de 14 novos centros de saúde, dos quais 3 ou 4 já estão em funcionamento, o que quer dizer que esta situação se irá reverter, enfim, a médio prazo. Portanto, em relação às capacidades formativas, apesar de tudo, nós temos aumentado bastante. Por exemplo, a partir de 2015 passou a haver 160 e tal vagas, que foi o máximo que nós conseguimos esticar, e, portanto, temos toda a nossa capacidade em utilização. Em relação ao plano transitório que o Sr. Deputado refere, também dizer uma coisa: não ter médico de família, que era aquilo que nós desejávamos para todas as pessoas da nossa região, não quer dizer que não tenham cuidados de saúde, porque, como imagina, se tivéssemos 724 mil pessoas que não tinham cuidados de saúde, iria ser, obviamente, uma situação péssima e as pessoas seguramente que iriam enfim, manifestar-se e mostrar o seu desagrado publicamente, e acontece em situações pontuais, mas não de uma forma generalizada. E, portanto, dizer ao Sr. Deputado que, de facto, uma das primeiras coisas que fazemos é todos os médicos que nos últimos anos se fazem a sua aposentação são contactados por nós no sentido de continuarem a trabalhar connosco e no Serviço Nacional de Saúde. Temos sido relativamente bem-sucedidos, uma vez que neste momento temos mais de 100, ou enfim, cerca de 100 e poucos médicos de família reformados a trabalhar na Administração Regional de Saúde, o que é uma boa ajuda. Temos também muitos desses médicos que o Sr. Deputado referiu, são contratados através de empresas, que é a única maneira com que os podemos contratar, e temos, de facto, um conjunto grande de pessoas contratadas, horas contratadas. Não é a mesma coisa, não estamos a vender gato por lebre, não estamos a dizer que é a mesma coisa ter médico de família, que fique muito claro que o nosso objetivo e o nosso desejo é ter médicos de família em unidades de saúde familiares para toda a população da nossa região, mas muitas vezes são esses médicos que prestam cuidados às pessoas que não têm médico de família. E ainda uma situação que temos feito ultimamente, como sabe o Sr. Deputado também, há alguns anos atrás, tentou-se inclusivamente, a situação era tão grave que se foram buscar médicos a Cuba, médicos à Colômbia, à Costa Rica. Portanto, isso também foi um período de tempo em que, entretanto, esses médicos foram se integrando na nossa sociedade, ou alguns fizeram especialidade, outros foram para o estrangeiro. E temos também um protocolo, enfim, com algumas misericórdias, no sentido de contratarmos com eles prestação de serviços, sobretudo na doença aguda, para se conseguir consultas no próprio dia. É todo um conjunto de respostas que tentamos organizar para estas pessoas que não têm médico. Sim, faz favor. Doutor, eu agradecia. O doutor terá a oportunidade de complementar a sua resposta, mas eu tenho que dar a palavra aos outros grupos parlamentares e depois responderá em conjunto. Penso que até será... Não há problema nenhum. É que eu não recebi os tempos e, portanto, não
Pois, é como que dispunha de 5 Tá. minutos e eu estava à espera que o Sr. Doutor acabasse uma parte do raciocínio, Obrigado, mas obrigado. obviamente que terá a oportunidade de complementar a resposta. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ARS Lisboa e Val do Tejo e agradeço a disponibilidade para estar nesta comissão para podermos, de facto, avaliar a situação que se vive em Lisboa e Val do Tejo do ponto de vista da cobertura dos médicos de família e, sobretudo, procurarmos também perceber quais são as razões que explicam esta situação, já falou de algumas, e mais ainda de o que é que se pode fazer e o que é que está a ser feito e qual é a margem que temos para tomar medidas que possam, ao longo do tempo, continuar a melhorar esta situação. Mas eu gostava de começar esta minha intervenção por salientar, e não podia deixar de o fazer, que comemoramos hoje 42 anos do Serviço Nacional de Saúde. Vivemos com a pandemia o maior desafio que se podia colocar não apenas à sociedade portuguesa em geral, mas ao Serviço Nacional de Saúde em particular, e podemos afirmar hoje que o Serviço Nacional de Saúde teve uma capacidade de resposta e de resiliência que se deve seguramente aos seus profissionais, mas também se deve aos seus dirigentes, a todas as instituições que dirigem os diferentes serviços e os diferentes níveis de serviços do Serviço Nacional de Saúde, e eu gostava de salientar que entre 2015 e 2020 foi possível aumentar em mais 29 mil os profissionais de saúde ao serviço do SNS e que durante a pandemia foi possível, entre 2020 e junho de 2021, aumentar mais 12.850 profissionais de saúde, sendo que em Lisboa e Val do Tejo aumentaram 5.014 do conjunto dos 29 mil. E nesta resposta que o SNS teve capacidade de dar à pandemia em geral, deu uma resposta de facto extraordinária que ultrapassou as melhores expectativas dos otimistas e dos pessimistas relativamente à capacidade de vacinação da nossa população, e eu gostava de o salientar. Agora, voltando à questão em concreto que nos traz aqui hoje e, obviamente, reconhecendo que existe um problema que não é de hoje, é um problema que podemos dizer quase crónico, por razões, enfim, que todos nós conhecemos. Há, de facto, uma falta de médicos de família em Lisboa, como ainda não se conseguiu atingir o objetivo de conseguirmos que, a nível nacional, cada português e portuguesa tenha o seu médico de família, a situação melhorou de 2015 para 2020, mas de facto teve um agravamento em 2021. A nível de Lisboa e Val do Tejo, no concurso da primeira época, e eu julgo que isto é importante para contextualizarmos quer a identificação das razões, quer a identificação do que é que podemos fazer, houve no concurso da primeira época 230 vagas para médicos de saúde familiar em Lisboa e Val do Tejo, e houve uma ocupação de 103 destas vagas, 46,4%, o que fica abaixo dos 64% de taxa de ocupação das vagas a nível nacional. E, portanto, temos que compreender o que é que está subjacente a esta diferença na taxa de ocupação das vagas abertas. Portanto, o problema não será tanto das vagas não serem suficientes, para além de, eventualmente, podermos discutir essa questão, é de as vagas que são abertas não serem totalmente preenchidas e não acompanharem aquela que é a taxa de ocupação a nível nacional. E, portanto, que razões é que estão subjacentes a este facto?
Serão razões demográficas profissionais, e eu julgo que aqui valeria a pena, e os números que nós temos apontam, de facto, que em 2020, 2021, houve um agravamento do número de profissionais que pediram a sua aposentação, e, portanto, esta poderá ser, e é seguramente, uma das razões, e eu perguntava-lhe qual é a perspectiva de evolução de potenciais aposentações nos próximos anos. Haverá também razões demográficas do aumento do número de portugueses e portuguesas que se inscrevem no SNS, que recorrem ao SNS, e em Lisboa e Val do Tejo, sobretudo Lisboa, há um efeito de imigrantes inscritos que é significativo, o que é positivo e, portanto, que não haja aqui nenhuma interpretação negativa das minhas palavras. Nós precisamos de pessoas a entrar em Portugal para virem trabalhar, que não apenas os portugueses, trabalhar, viver, estar na reforma também é importante, mas há aqui também uma pressão demográfica a este nível. Há uma questão que me parece também fundamental, tem a ver com o custo de vida em Lisboa. Falou da mobilidade, do fluxo da mobilidade, que é mais no sentido sul-norte, e eu julgo que aqui terá a ver com aquela razão que referiu, que é o norte forma mais, e portanto as pessoas têm lá a sua família, podem vir a Lisboa inscrever-se ou cooptar as vagas, vou já terminar, Sra. Presidente, mas depois retornam ao norte. E, portanto, haver aqui, de facto, uma das razões, a própria natureza da profissão, porque, de facto, os médicos de família assumem compromissos com várias famílias, que são compromissos de longa duração, e também ao nível da capacidade, e gostava de lhe perguntar se neste fluxo de mobilidade houve alguma alteração com o Covid, porque há, de facto, alguns responsáveis em várias instituições que me dizem que sim. Muito obrigada, As medidas, só para terminar, eu pergunto-lhe se há projetos com câmaras e misericórdias, porque julgo que, como disse, tem havido uma preocupação de encontrar soluções alternativas, que não são a resposta que nós queremos, mas que permitem não deixar as pessoas a descoberto, e depois, para o minuto seguinte, eu falarei de outras soluções. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nada. O Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, senhoras e os senhores deputados, desejando a todos, na sua pessoa, um bom início de sessão legislativa. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Quero, antes de mais, também cumprimentar o Sr. Dr. Luís Pisco, Presidente da ARS de Lisboa. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui. E vou começar dizendo que facilmente todos recordarão de uma frase que dizia que 2017 é, de uma vez por todas, o ano em que todos os portugueses terão um médico de família atribuído. Esta frase não foi dita por mim, esta frase foi dita pelo Sr. Primeiro-Ministro aqui na Assembleia da República. E em 2021 todos conseguimos perceber que este objetivo não foi cumprido, que não passou de um anúncio propagandista, entre muitos outros, e, portanto, não só o assunto não se resolveu de todo, como até piorou, e isto é que é a ilação que temos que retirar. Eu percebo que para o Partido Socialista seja difícil de reconhecer isto, mas o que acontece, Senhora Deputada do Partido Socialista, é que este compromisso feito com os portugueses pelo Sr. Primeiro-Ministro não foi de todo cumprido. E, portanto, não vale a pena dizer aquilo que foi aumentado no Serviço Nacional de Saúde, porque todos nós percebemos o que é que aconteceu, mas percebemos que há aqui um compromisso com os portugueses que não só falhou, como se agravou. E isto é que é de reter. Depois, ao Bloco de Esquerda também dizer que os senhores apresentam hoje aqui este requerimento, mas têm responsabilidades políticas porque ano após ano têm sido solidários com o Governo e todas as políticas do Governo, aliás, aprovam os orçamentos e todas as políticas que o Governo concretizam e não concretizam que nos levaram a esta situação. E, portanto, para ficarmos aqui todos claros, queria também dizer que entre 2011 e 2015, segundo os dados do relatório de acesso, que nos é apresentado aqui todos os anos, o número de utentes sem médico de família atribuído desceu de 1.819.248 utentes para 1.044.945, o que significou a atribuição a um ritmo anual médio de 194.000 por ano.
Desde 2016, senhoras e senhores deputados, embora o número de utentes sem médico de família tenha sofrido uma redução até 2018, nós compreendemos isso, desde então tem vindo sempre a aumentar, ultrapassando agora, em agosto de 2021, 1.155.000, um aumento de 11% face ao início da atual governação do Partido Socialista. E, portanto, é esta a situação que nós temos. No que se refere particularmente à região de Lisboa, e há aqui alguns dados que nos preocupam sobremaneira, os dados do portal do SNS indicam que só nos últimos 12 meses houve um agravamento de 7,5% no número de utentes sem médico de família atribuídos. Ó, senhoras e senhores deputados, é fácil de prever quando é que determinados médicos, até pela sua idade, vão deixar de estar ao serviço e, portanto, com algum planeamento é fácil, ou julgo que pelo menos é previsível o que possa vir a suceder e atempadamente reagir. E com efeito, esse número de utentes sem médico de família passou de 616.638 em agosto de 2020 para 724.629 em agosto deste ano. Mais de 100 mil portugueses ficaram sem médico de família no último ano na região de Lisboa e Val do Tejo, e isto é preocupante, além de ser absolutamente contraditório com as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, mas a isso também já nos habituámos. Só no ACES de Louros Odivelas, que é, por exemplo, o meu ACES, nos últimos 12 anos, entre agosto de 2020 e agosto de 2021, o número de utentes aumentou de 43.000 para 68.000, mais 15.000, um agravamento de 58%. No ACES de Sintra, que todos nós percebemos a pressão que tem Sintra, o número de utentes sem médico de família, que já era elevadíssimo há um ano, 95.000, aumentou para mais de 100.000 desde o passado mês de junho. Senhoras e senhores deputados, e portanto estes dados devem-nos convocar a todos, não para sabermos tanto as razões, mas para desenharmos as soluções, e isso é naturalmente competência do Governo e do Partido Socialista. Temos perfeitamente presente que no último concurso na região de Lisboa e Val do Tejo, mais de metade das vagas ficou por preencher, e sucedem-se por isso situações em que os utentes do SNS têm de esperar meses e meses e anos até, e noites à espera de à porta nos centros de saúde para conseguirem marcar uma consulta, e isto é lamentável, senhoras e senhores deputados. E neste contexto, bem pode a Ministra da Saúde reconhecer que é preciso criar condições mais atrativas para os médicos, o que de pouco ou nada vale quando o Governo se tem limitado na prática a dizer que são abertas mais vagas. Aliás, em 6 anos de governação socialista, o Ministério da Saúde, foi noticiado há pouco tempo, estaria a olhar para a necessidade de reforçar os incentivos para vagas carenciadas e analisar um mecanismo de dedicação plena, que é um compromisso que estava no programa do Governo e que não foi concretizado nem implementado. E o que cabe aqui perguntar, além de dizer que, naturalmente, nós sabemos que os portugueses não ficarão sem cuidados de saúde. A questão é o que é que isso custa ao país, porque nós sabemos que a porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde são os cuidados primários, que fazem uma moderação e uma triagem e, portanto, aquilo que se pretende evitar naturalmente é que aquilo que possa ser resolvido nos centros de saúde com um acompanhamento de medicina familiar não vá desembocar nos hospitais, que naturalmente é muito mais caro e que entope os hospitais até nesta fase que estamos a viver. O que cabe aqui perguntar é que, e como tem sido defendido pela Ordem dos Médicos e sindicatos, quer pela Associação dos Administradores Hospitalares, há que libertar os médicos de família das tarefas burocráticas e também das tarefas relacionadas com o Covid, e nós agora penso que já poderemos respirar um bocadinho mais, permitindo-lhes um melhor desempenho da sua função de acompanhar os utentes. Eu quero perguntar à ARS de Lisboa e Val do Tejo teve apenas 5 candidaturas ao programa de intensivos nos cuidados de saúde primários e recuperação das consultas presenciais fora do horário normal durante a semana e ao sábado, contra mais de 30 da ARS Norte e 11 na ARS Centro. Eu queria perguntar ao Sr. Para terminar, Presidente da ARS, vou mesmo terminar, faz Sr. favor. Presidente, vou mesmo. Se confirma este número, quantas candidaturas não confirma, quantas então foram aprovadas e quantas estão ativas e quantos utentes estão efetivamente abrangidos por esse programa na região de Lisboa e também quantas consultas presenciais foram realizadas ao abrigo deste programa. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, eu agradecia que os senhores deputados fizessem algum esforço para se conterem nos 5 minutos.
Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Luís Pisco. Eu, antes de ir ao tema desta audição, permitam-me façam só uma breve referência para saudar o aniversário do Serviço Nacional de Saúde, compromisso, de facto, com o qual nós acompanhamos e consideramos que a solução para garantir cuidados de saúde a todos é, de facto, através do reforço do Serviço Nacional de Saúde, e uma saudação a todos os seus trabalhadores, porque são fundamentais para assegurarmos que há serviços ao nível dos cuidados de saúde primários, ao nível dos cuidados hospitalares, ao nível dos mais variados níveis de saúde, para assegurar a saúde à população. Gostaria de fazer esta referência no dia de hoje. Sobre o assunto que nos traz a esta audição, que se prende com o número de utentes sem médico de família, as dificuldades na fixação de médicos de família, é um problema nacional, mas ele é muito significativo na região de Lisboa e Val do Tejo. De facto, segundo os últimos dados que estão disponíveis no portal do SNS, de mais de 1 milhão de utentes sem médico de família, mais de 700 mil são na região de Lisboa e Val do Tejo, e vemos bem, de facto, como nesta região este problema é muito significativo. Nós não acordamos para este problema hoje, há muito que temos vindo a alertar para a necessidade de se tomar medidas no sentido de, o objetivo obviamente é atribuir a todos os utentes médico de família, enfermeiro de família também, e temos de ter em conta não só as necessidades ao nível da formação especializada, que naturalmente é necessária alargar para assegurar este objetivo, mas ter também presente as aposentações previstas, e há muito que foi alertado que este seria um período em que muitos médicos estavam em condições de se aposentar, e esses são dois elementos que temos de ter presente, e perante esta realidade são necessárias, obviamente, tomar medidas, obviamente, para resolver este problema que não é novo e que infelizmente nos últimos anos tem conhecido este agravamento devido à falta de condições, de trabalho, questões também relacionadas com carreiras, o problema da dedicação exclusiva que não é criado, poderíamos continuar por aqui, mas também devido naturalmente às aposentações que se vão prosseguindo. Eu, a primeira questão que gostaria de perguntar era, de facto, qual é que é a perspectiva para a região de Lisboa e Val do Tejo nos próximos anos, não é? Perspectiva de aposentações, não sabemos quantas se irão concretizar, mas do número de médicos que estão em condições de se aposentar, e como é que a ARS-LVT pretende intervir para assegurar que este problema na região de Lisboa e Val do Tejo não se vai agravar ao longo do tempo, mas sim que vai num caminho da sua resolução. E por isso perguntava que medidas o senhor doutor já fez referência a algumas que tem vindo a implementar, mas elas não têm sido suficientes, caso contrário não teríamos chegado à situação em que chegamos. Por isso perguntava o que é que pensa a ARS-LVT avançar para fixar mais médicos de família nesta região. Mas pergunto-lhe também o seguinte, porque há medidas que estarão sob responsabilidade da ARS, compreendemos que algumas poderão ser nacionais, e pergunto-lhe também, na sua opinião, o que é que seria preciso para, de facto, que os médicos de família que são formados no nosso país optem por exercer funções no Serviço Nacional de Saúde e que possam também dar resposta, em particular, nas zonas em que há maior carência de médicos de família. Gostaria de lhe perguntar ainda o seguinte, relativamente aos investimentos, já fez referência que foram realizados alguns investimentos, mas gostaria de perceber qual é que é a perspectiva de investimentos, quer ao nível de instalações dos centros de saúde, porque temos na região de Lisboa e Val do Tejo ainda muitos centros de saúde em condições que não são adequadas, qual é que é o investimento em termos de equipamentos e de alargamento até das valências ao nível dos centros de saúde, para que os centros de saúde possam ter uma maior capacidade de resposta para as populações, naquilo que é o seu objetivo. O Sr. Dr. Luís Pisco fez referência que, embora os utentes não tenham médico de família, não significam que não lhes seja prestados cuidados de saúde, mas há de também concordar que a atribuição do médico de família e o acompanhamento do médico de família ao utente e à sua família, que é nessa lógica de promoção de saúde, marca toda a diferença nos cuidados que são prestados, e esse é que é o aspecto relevante, porque os cuidados de saúde primários têm este objetivo da prevenção da doença, da promoção de saúde, e isso naturalmente
do ponto de vista de saúde, traz grandes ganhos para o futuro, havendo esta aposta neste sentido. Gostaria também de lhe perguntar, em termos de formação médica especializada, se da parte da ARS-LVT há capacidade na região para alargar a formação médica especializada, de forma a que tenhamos mais internos, até tendo em conta que há um conjunto de jovens médicos que terminam a sua licenciatura, entram no internato médico, mas depois, quando vamos avançar para a formação médica especializada, ou seja, a escolha da especialidade, o número de vagas não é suficiente face ao número de jovens que poderão entrar, estando muitos a ficar de fora. E eram estas as questões que gostaríamos de colocar com este objetivo, só para referir, para terminar, Senhora Presidente, dizendo o seguinte: a parte do PCP nós temos apresentado propostas e temos apresentado propostas neste sentido, da valorização das carreiras, da valorização das remunerações, da dedicação exclusiva, da criação de condições de trabalho, para que efetivamente os médicos que são formados, no alargamento até da formação médica especializada também, e aliás, e que possa haver mais vagas nas especialidades em que há mais carência no nosso país, tendo em conta até este número grande de médicos que não tiveram acesso à formação médica especializada no nosso país, com o objetivo, de facto, de contribuir para ultrapassar este problema. Tem faltado, efetivamente, vontade política para dar concretização a este conjunto de propostas, Obrigada, mas o fundamental senhora aqui deputada. é valorizar, de facto, esta especialidade e valorizar os médicos. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Luís Pisco e já muita coisa foi dita. Vou tentar, então, manter os 5 minutos e talvez sistematizar aqui um bocadinho como estou a ver o problema. Então, nós temos dois lados da questão. Temos o problema na procura, já se falou aqui, temos mais 900 mil utentes sem médico de família no sistema. A explicação que é dada faz-nos crer que até é um bom problema, no sentido em que houve um aumento de inscrições, um acréscimo de inscrições, talvez até geradas pelo tema da vacinação contra o Covid, e é bom que as pessoas se inscrevam para terem um médico de família, mas de facto isto gera um problema de haver pessoas que neste momento não têm acesso a esse médico. E concordando consigo, aliás já foi aqui amplamente sublinhado, que ninguém fica sem cuidados de saúde em Portugal, isso é um facto descrito de uma forma um bocadinho lata. Não é a mesma coisa dizer que se eu tiver um problema grave posso ir à urgência de um hospital e ser atendido, e isso é verdade, do que ter um médico que tem o meu historial clínico, me acompanha e eventualmente até previne algumas doenças futuras que eu possa ter, e entramos aqui numa aflição de qualidade que faz toda a diferença entre ter ou não ter médico de família, e penso que concordamos também nesta leitura da questão. Portanto, do lado da procura temos 900 mil pessoas sem médico de família. Do lado da oferta, o que é que se passa? Temos uma diminuição do número de consultas presenciais que teve que ver com decisões tomadas no âmbito da pandemia. Podemos dizer que isso é conjuntural, esperemos que sim. Temos um problema relacionado com aposentações que não é novo e, de facto, aqui também já foi explicado na sua primeira intervenção, que tem um impacto concreto, por exemplo, na casa dos 300 médicos por ano na região de Lisboa e Vale do Tejo. Por ano não, neste momento em Lisboa e Vale do Tejo, peço desculpa. Falou-nos também na questão de aumentar a oferta por via da construção de novos centros de saúde, o que é interessante, mas depois se não tivermos médicos para lá trabalharem, não resolve o problema, e aparentemente esse é o problema, não é? Porque são gerados nos concursos como este ano vagas que não são preenchidas. E disse-nos também que é um problema que vem acontecendo num espectro maior até noutros países como o Canadá, deu esse exemplo. E eu percebo isso tudo, com certeza, nem questiono, mas o que sei também é que foi o próprio Secretário de Estado da Saúde que disse que, por exemplo, no Norte todas as vagas foram preenchidas, mas que em Lisboa e Vale do Tejo não. Portanto,
Pode haver um problema de largo espectro, mas depois há um problema também muito específico na região de Lisboa e Val do Tejo, e é esse que hoje nos interessa perceber porquê. Porque é que, quando é aberto um concurso, parece até paradoxal, para quem não está tanto dentro do assunto, porque é que numa zona metropolitana não é possível atrair médicos para aí se fixarem, não é? O que é que se passa em Lisboa e Val do Tejo? E isso leva-me, talvez, à questão dos incentivos. Nós, de facto, sabemos que tem havido anúncios e a aplicação de alguns tipos de estímulos e incentivos, mas aparentemente não tem surtido o efeito desejado. Diz também o Sr. Secretário de Estado que vai rever esses estímulos, que não têm que ser só remuneratórios, mas também têm que ser em termos de projeto profissional e de condições. Portanto, a minha pergunta muito concreta é, desta frase, o que é que a ARS de Lisboa e Val do Tejo sabe em concreto, que tipo de estímulos é que podem ser estes que venham a ser lançados, que se perceba que venham a surtir efeito, porque o que não pode acontecer é a perpetuação da situação que temos numa zona muito povoada como a de Lisboa e Val do Tejo, e quais é que são os graus de liberdade concretos da ARS para poder decidir em acréscimo àquilo que seja a decisão do Estado Central. Tem algum poder para fixar médicos? De que tipo? Do que é que estamos a falar? E para terminar, para respeitar o tempo, soubemos, através de uma nota que nos chegou ao grupo parlamentar do CDS, que, por exemplo, a zona de Sobral de Montagraça é uma zona que não teve vagas e não teve, portanto, colocação de médicos e tem esse déficit. E a Câmara até gostaria de trabalhar em colaboração com a ARS para poder colmatar esta situação, mas é-lhes dito que a Câmara não o pode fazer, não tem instrumentos legais para o fazer. Parece que outras câmaras têm tentado fazer, por exemplo, a de Mafra tem tentado construir mecanismos para poder fixar médicos na sua região. É ou não possível, atualmente, as câmaras trabalharem em incentivos próprios em conjunto com a ARS para poderem trabalhar melhor junto às suas comunidades? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e pelo esforço de contenção nos 5 minutos, até antes disso. Parece-me que até agora não temos nenhum dos senhores deputados do PAN, nem do Chega, e, portanto, passava desde já a palavra ao Dr. Luís Pisco para uma resposta em bloco. Doutor, faz favor, dispõe de 20 minutos, faz favor. Muito obrigado. Agradecer aos senhores deputados as questões e, enfim, um conjunto de afirmações sobre a importância dos cuidados primários e, enfim, daquilo que estamos aqui a falar. Também de facto, congratular-me pelo aniversário do Serviço Nacional de Saúde que hoje celebramos e que aqui também foi falado. E então, basicamente, talvez dar a informação que, como foi aqui dito, vínhamos numa fase de melhoria e, de facto, em 2021 houve aqui uma situação que agravou enfim, toda esta questão dos utentes sem médico de família. Também dizer que todos, quando estamos aqui a dizer que há 700 mil pessoas que não têm médico de família na região de Lisboa e Val do Tejo, é óbvio que, como também penso que referi, isto significa que temos 3 milhões e 100 mil pessoas que têm equipas de saúde da família, têm médico de família, enfermeiro de família, um secretário clínico, portanto, felizmente. E é isso que nós queremos para todos. Obviamente que não, isto são, enfim, o tentar minimizar as questões relativamente a estas pessoas que não têm médico de família é porque estamos, obviamente, convencidos que o desejável é que todas as famílias tenham um médico de família e, portanto, isso que não reste qualquer dúvida que é esse o objetivo. Enquanto isso não é conseguido, obviamente que temos que tentar, até por uma questão de equidade, dar a melhor resposta possível fora do contexto médico de família. O que aconteceu, de facto, neste ano de 2021 é que entre janeiro de 2021 e o início do mês de agosto, nós perdemos 154 médicos na região de Lisboa e Val do Tejo. 92 reformaram-se e, de facto, 45 pediram a rescisão de contrato. Portanto, as pessoas também, contrariamente ao que era habitual, este ano não se apresentaram colegas do norte do país enfim, a concorrerem às nossas vagas, o que fez com que, de facto, ao contrário do que é habitual, que uma taxa de ocupação de 60%,
acabou por ser muito inferior. Quando estávamos a falar de a demografia médica, de facto tem aqui um constrangimento. Podemos ver o meu caso. Eu entrei na Faculdade de Medicina de Coimbra em 1973, portanto antes do 25 de Abril, acabei o curso em 79, em 1980 ingressei no serviço público, portanto no Hospital de Caldas da Rainha, e aquilo que na altura era proposto a um servidor público, como era o meu caso, era, quando tivesse 36 anos de serviço e 55 de idade, estaria aposentado, portanto, por completo. Bem, já passaram mais 10 anos, né? Já tenho 65, continuo aqui a trabalhar, ainda espero trabalhar durante mais alguns tempos, e este curso, o meu curso, tinha 1000 médicos, portanto, era apenas uma faculdade. Nas 4 que existiam no país, portanto, será 3.000 e muitos, 4.000 médicos. E esses médicos estão-se a reformar agora, enfim, em grandes quantidades. E, infelizmente, a demografia médica não nos é favorável, porque nos próximos 2 anos ainda continuaremos à volta de 100 médicos a reformar-se por ano na região de Lisboa e Val do Tejo, o que é, de facto, bastante. Por outro lado, a questão da contratação também de médicos, enquanto que o Norte tem algumas unidades locais de saúde que, à semelhança dos hospitais, têm mais flexibilização na contratação de pessoal, nós, em Lisboa, não temos esse regime. Portanto, talvez, passando... portanto, a demografia médica não nos ajuda. A questão dos imigrantes, como aqui foi dito, Lisboa, nos últimos 20 anos, tem havido, de facto, uma quantidade grande de pessoas para a Grande Lisboa, portanto, cerca de 2 milhões de pessoas em toda esta região da Grande Lisboa, e os quadros de pessoal dos centros de saúde não foram alargados em consonância com esse aumento de população. Aliás, agora basta ver o último censo, que Lisboa continua a crescer. Também é verdade aquilo que se diz, obviamente que para pessoas que tenham que vir de fora é mais caro viver na zona de Lisboa e na Grande Lisboa, enfim, mas isso é sabido, e portanto vamos continuar a ter nos próximos 2 anos e depois esse assunto acabará. Também é falado a questão da resolutividade dos centros de saúde. É obviamente que todos desejamos que o primeiro contacto dos cidadãos seja com o centro de saúde em vez de ser com o hospital e com uma urgência hospitalar. Obviamente que isso não é o desejável. Vamos ter financiamentos para a saúde mental, para os cuidados de saúde primários, para aumentar essa resolutividade. Portanto, é expectável que nos próximos 2, 3 anos essa capacidade aumente. Também foi aqui dito, e muito bem, que temos uma quantidade de jovens médicos que irão seguramente começar a participar ativamente na formação de outros especialistas. Como disse também, nos últimos anos construímos mais de 50 centros de saúde e diga-se de facto numa extraordinária colaboração com as autarquias. Se não fosse com as autarquias não teria sido possível esta construção de centros de saúde. Estão mais para os próximos anos, e nomeadamente aqui na cidade de Lisboa. Também sem a ajuda e sem a colaboração da Câmara Municipal seria muito mais difícil conseguir, enfim, tudo aquilo que tem a ver com terrenos, locais para às vezes reformular completamente ou desconstruir completamente de raiz, e portanto é sabido que os profissionais gostam de ter boas condições de trabalho, como toda a gente, e portanto um centro de saúde, há 2 coisas que atraem muito os jovens médicos para virem para uma determinada região. Uma é, de facto, poder trabalhar numa unidade de saúde familiar, e também aqui foi perguntado, e dizer que nós temos uma jovem equipa a incentivar, portanto, nós queremos que todos os concelhos da região tenham pelo menos uma unidade de saúde familiar, e estaremos, enfim, próximo de o conseguir, mas dizia que trabalhar numa unidade de saúde familiar e ter instalações novas, adequadas, bem equipadas, são de facto atrativos muito grandes para conseguirmos trazer médicos de família para a nossa região. Também foi falado, foi perguntado a questão dos incentivos pela senhora deputada Sandra Pereira.
De facto, o que aconteceu é que o Norte teve, portanto, a pandemia não atingiu simultaneamente a região de Lisboa e o Norte. Como sabem, no primeiro surto, o Norte foi atingido mais cedo e, portanto, esteve debaixo de uma pressão muito grande mais cedo. Nas outras duas situações, começou inicialmente em Lisboa com grande intensidade. E o que aconteceu foi, esses incentivos eram para recuperar, no nosso caso principalmente, tinha a ver com a parte dos rastreios oncológicos e da parte da prevenção da saúde nessa área, e é para ser feito, como indica, fora do seu horário de trabalho. E as pessoas estavam precisamente no ponto máximo do surto, com os centros de saúde a terem que dar resposta, por um lado, a todo um programa de testagem em lares e noutros locais, por outro lado, a todo o plano de vacinação. Como se sabe, mais uma vez os municípios deram uma enorme ajuda, mas, de facto, houve uma sobrecarga muito grande dos centros de saúde. E, portanto, o que houve foi 5 agrupamentos de centros de saúde dos 15 que temos, e são cerca de 15 equipas que se candidataram a esse sistema de incentivos, basicamente na área dos rastreios oncológicos e para melhorar esses rastreios oncológicos, principalmente rastreio do cancro do colo do útero e do cólon reto. Também foi perguntado se, de facto, as câmaras não poderiam dar algum apoio no sentido de criar incentivos. Portanto, não é desejável, obviamente, nem nunca foi pedido que as câmaras paguem médicos ou enfermeiros. Portanto, isto aqui não é um problema financeiro, é um problema de não ter pessoas para contratar. Portanto, o que pode haver, uma vez que há concursos e há vagas que ficam, e também dizer que desde pelo menos 2008 nunca todas as vagas que foram abertas foram todas ocupadas, portanto houve sempre. Agora, obviamente que a taxa de ocupação é sempre maior, é à volta dos 60%, e agora houve uma este ano de 2021 foi completamente atípico, e houve, de facto, praticamente foram só os médicos da nossa região. Mas dizer que houve várias câmaras que podem criar incentivos indiretos, por exemplo, lugares em creches, habitação para os médicos. Aliás, isso já aconteceu em vários sítios e com sucesso. Mas isso é um esforço que o município faz e que o município, procurará colocar à disposição de médicos que queiram eventualmente aproveitar, e, como digo, em vários locais isso tem tido sucesso. Em termos de futuro, portanto, como já disse, nos próximos 2 anos continuaremos a ter na ordem das 100 aposentações por ano. Vamos continuar a tentar que essas pessoas não deixem totalmente o Serviço Nacional de Saúde. Se não puderem trabalhar 40 horas connosco, pelo menos trabalharem 20, e, como digo, temos tido sucesso em manter muitos dos aposentados a continuar a trabalhar connosco. É, obviamente, uma solução transitória enquanto não temos médicos de família, os que precisamos e desejamos. Também a questão da contratação e dos acordos com as misericórdias tem funcionado bastante bem, e, portanto, vamos também continuar a incentivá-lo. Temos de facto esses conjuntos de médicos que, enquanto esperam as suas, outras especialidades até conseguirmos que eles trabalhem connosco através de prestação de serviços, não sendo, como digo, o ideal, nem o nosso desejo, pelo menos resolve a situação da doença aguda, resolve a questão, e pronto, estamos a organizar-nos para retomar a nossa atividade normal nos centros de saúde. É evidente que a pandemia trouxe-nos várias lições. Uma delas é, por exemplo, esta comunicação à distância e este cuidar à distância, que
integrado com o cuidado presencial e com os cuidados domiciliares que teremos, que com o envelhecimento da população, cada vez fazer crescer mais, e, portanto, dessa forma tentar ultrapassar estes dois anos onde se presume que, enfim, não conseguiremos resolver completamente a situação, dando equipas de saúde da família a todas as pessoas que estão na nossa região. Como sabem, nós somos responsáveis praticamente por um pouco mais de 1/3 da população nacional, temos 3.600.000 pessoas na região e, portanto, obviamente que, sendo responsáveis pela saúde e bem-estar dessas pessoas, temos que encontrar as soluções adequadas. Obviamente nós não fazemos as leis, nós aplicamos regionalmente aquilo que é a política do Ministério da Saúde, obviamente que estamos em completa articulação com a ACSS, que penso que os senhores deputados irão também ouvir e que de alguma maneira superintende nesta questão das políticas de recursos humanos e com quem, obviamente, trabalhamos em conjunto, em várias, como disse, além de melhorar, enfim, a nossa capacidade formativa aos 4 anos da especialidade, construir novas unidades em parceria com as câmaras e também, de facto, ver se a criação de facto de mais unidades de saúde familiar que, dadas as melhores condições de trabalho e a melhor condição de atendimento que habitualmente têm em termos de acesso, atraem mais os jovens médicos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos passar ainda a uma segunda ronda. Os senhores deputados dispõem de 1 minuto cada grupo parlamentar. Será, obviamente, mesmo só para os últimos esclarecimentos e depois darei novamente a palavra ao Dr. Luís Pisco. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, eu agradeço que não excedam muito o tempo que definimos para esta audição. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, eu estava, quando terminei a minha intervenção, a referir a algumas das medidas que poderiam alterar, melhorar a situação e gostava de lhe colocar uma questão que tem a ver com fazer mais formação em Lisboa, foi uma das questões que referiu, e eu perguntava-lhe se há mais capacidade formativa em Lisboa e Val do Tejo do que aquela que é considerada pela Ordem dos Médicos, porque, como também referiu, a abertura de formação nas diferentes especialidades é definida pela Ordem dos Médicos. Depois, gostava também de lhe colocar a questão relativamente à passagem do SFs modelo A para modelo B, porque sabemos que essa é também uma das formas de atração dos profissionais. Quais são as perspectivas na região? Gostava ainda de referir que, relativamente ao problema, houve, de facto, uma diminuição de portugueses sem médicos de família, utentes do SNS sem médicos de família, entre 2015, que nessa altura tínhamos 1.300.000 portugueses, 1.300.000, e hoje temos 1.100.000, quando em 2020 tínhamos 700.000. E, portanto, apesar de ter havido um agravamento, mesmo assim estamos melhor do que em 2015. Como também estamos melhor no reforço de profissionais de saúde, como também estamos melhor em Lisboa e Val do Tejo, com mais unidades de cuidados de saúde primários, como referiu, mais 50. E não posso deixar aqui de referir que no último ano houve em Lisboa e Val do Tejo mais 90.000 inscritos nos cuidados de saúde primários. E, portanto, entre a evolução demográfica da população que se inscreve e a evolução demográfica da população médica, nós temos de facto aqui um problema que não depende da vontade de ninguém, porque é uma realidade que evolui por si própria. O que importa é de facto avaliarmos se tem havido capacidade para tomar medidas, se tem havido capacidade para reforçar o número de recursos humanos, reforçar o número de médicos, e isso de facto tem havido. O problema não é porque as vagas que são abertas são insuficientes, é porque de facto não conseguimos captar. Foram identificados os problemas, também foram identificados o que é que se está a fazer. Obrigada, Senhora Deputada. Deputada. Eu julgo que é por aqui que quem quer resolver o problema contribui
Obrigada, o senhora resolver. deputada. Mais que duplicou o seu tempo. Vamos então, Grupo Parlamentar do PSD, senhora deputada Sandra Pereira, faz favor. Muito obrigada. Senhora Presidente, eu ia só voltar aqui a uma questão que é a questão das consultas presidenciais. Quantas consultas presidenciais foram realizadas ao abrigo destes programas de recuperação no âmbito da pandemia Covid-19, Programa de Incentivos nos Cuidados de Saúde Primários e Recuperação das Consultas Presenciais? E queria também perguntar qual o número total de consultas médicas, se nos fosse possível fornecer estes dados, realizadas aqui na região de Lisboa, discriminadas entre presenciais e não presenciais nos anos 2019, 2020 e no primeiro trimestre de 2021. E para terminar, agradecer naturalmente as suas explicações e para terminar só dizer que, pronto, não há muito mais, nós estamos em face de um problema, já percebemos que temos mais médicos que se vão reformar e que, portanto, que a tendência é que este problema se agrave e já percebemos também que para o Partido Socialista a culpa é das pessoas que se inscrevem e a culpa é dos médicos que, entretanto, se reformam. Isto é que não é a forma de lidar com o problema é que o Sr. Primeiro-Ministro prometeu e comprometeu-se com os portugueses, falhou e não vemos sequer soluções razoáveis e pertinentes à vista para resolver um problema que o Sr. Presidente da ARS disse que tenderia a agravar-se. Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada. Eu tenho o pedido de palavra da senhora deputada Sona Fertozinhos. Quer fazer um protesto? Sim, Sobre, senhora Presidente, faz quero favor, fazer sobre. um protesto, porque a senhora deputada Sandra Pereira pode discordar de mim, é normal e, portanto, isso não tem problema nenhum. O que eu já não admito é que ponha na minha boca palavras que eu não disse. Eu nunca disse, nem nunca direi, não é essa a minha forma de estar na vida, que a culpa é dos portugueses que se inscrevem. Eu não referi isso e, portanto, senhora deputada, não admito que coloque na minha palavra razões e questões e palavras que eu não disse e nunca poderia dizer, porque de facto não é essa a minha maneira de abordar os problemas. Obrigada, senhora deputada. Agora a palavra à senhora deputada Sandra Pereira, mas eu agradecia que não eternizássemos esta discussão. Faz favor. Faz favor. Acho que não pode acontecer. O Partido Socialista tem que aceitar as críticas e as interpretações que os demais partidos fazem das... Não entrei em diálogo, se faz favor. Senhora deputada Sandra Pereira. Tem que aceitar e as interpretações que os demais partidos fazem. Isto é que é o combate político, isto é que é a democracia. Muito Isto é bem, que é obrigada, senhora contraditório. deputada. E, portanto, não faz sentido, para ficar com a última palavra a dizer, a senhora deputada pedir a palavra sobre a forma de um protesto que não tem razão nenhuma de ser. Fica aqui a minha nota. Muito bem, senhora deputada. Senhor deputado Moisés Ferreira, dispõe agora também de 1 minuto. Agradeço que não ultrapasse muito o minuto. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que chega perfeitamente. São 3 perguntas muito sucintas. A primeira, o Dr. Luís Pisco há pouco disse este ano perderam um X número de médicos, alguns porque se reformaram, outros porque pediram a rescisão. Eu não fui lesto o suficiente para apontar, pedia só que repetisse esses números para ficar com eles, por favor. A segunda questão, gostava de saber quantas vagas para internato em MGF, ou seja, para formação especializada em MGF, é que são solicitadas ou identificadas na ARS e quantas é que depois são efetivamente atribuídas pela ordem dos médicos. Por exemplo, em 2020, quantas é que foram solicitadas ou identificadas como capacidade formativa e quantas é que foram atribuídas. Por último, gostava de perguntar sobre as USF e perguntar se no último ano, 2020, por exemplo, foram constituídas e se houve a evolução de alguma USF de modelo A para modelo B, obviamente na ARS Lisboa e Vale do Tejo. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Não temos mais senhores deputados inscritos, portanto, senhor doutor Luís Pisco, faz favor, mais uma vez, e para conclusão, agradecia que pudesse responder aos pedidos de esclarecimento dos senhores deputados. Faz favor. Senhor Presidente, muito obrigado. Respondendo à questão que nós perdemos 154 médicos entre janeiro e o começo de agosto, 92 por reforma,
45 por rescisão de contrato e os outros por outras questões menores. Em relação, já tinha sido também perguntada, a passagem do modelo A ao modelo B, nós passaram em 20, a nível nacional, 7 USFs de Lisboa e Vale do Tejo passaram este ano de A para B. Elas, enfim, não é todos os anos que isso faz, sai uma legislação própria que estabelece. Agora, isso não tem sido problema, nós temos um pipeline de USFs, temos uma equipa a tratar, a equipa regional de apoio, a tratar dessa situação e, portanto, tem estado a passar 7, 8 cada vez que abre. Isso é, de alguma maneira, negociado, enfim, com a CSS numa forma equitativa a nível nacional. Portanto, não tem faltado candidaturas. A outra questão tem a ver com as idoneidades formativas. As idoneidades formativas são dadas por determinado tempo. É evidente que neste momento estamos em melhores condições, com novos centros de saúde e novos médicos a poderem ser orientadores de formação. Vamos fazê-lo. Nós temos cerca de 160 e poucas, 166 à volta disso, vagas para formação na nossa região. Por último, há aqui algumas questões que eu não tenho os valores para dar agora, mas teria todo o gosto em enviar à Sra. Presidente, posteriormente, com brevidade, as questões que me foram perguntadas, nomeadamente as percentagens de consultas presenciais e não presenciais e algumas questões também sobre o número de consultas feitas neste programa, porque ele começou agora em agosto, está a ser monitorizado mensalmente, vai ser monitorizado a nível do país, quantas consultas foram feitas em relação a este programa. Mas se isso for possível... Doutor, nós agradecemos muito se nos puderem enviar, de facto, dados atualizados aqui para a Comissão, seria ótimo que eu distribua a todos os senhores deputados. Com certeza, com todo o gosto. Senhoras e senhores deputados, não sei se ficou mais alguma questão por esclarecer. Penso que o Dr. Luís Pisco nos esclareceu em tudo o que foi possível sobre um tema tão sensível quanto este e, portanto, só podemos agradecer. A Comissão de Saúde fica então a aguardar os elementos que o Sr. Doutor nos puder enviar e, ao dispor, se precisar da Comissão de Saúde, faça favor, disponha e estaremos em contacto sempre. Que esta é uma dinâmica entre a Comissão e as administrações regionais de saúde do país. Muito obrigada uma vez mais, senhoras e senhores deputados. Nós damos por terminada a nossa audição. E vamos passar... Obrigada, Sr. Doutor.